O mundo está envelhecendo e, com isso, algo que ninguém quer falar está acontecendo. A economia global está à beira de um colapso silencioso. Colapso que pode acabar com aposentadorias, o sistema de saúde e, no fim das contas, com a própria ideia de crescimento econômico. Agora você pode estar pensando, ok, mas isso é um problema só para o futuro, certo? Algo que meus filhos ou netos vão lidar, não eu. Mas aqui está a realidade. Isso já está acontecendo enquanto você assiste a esse vídeo. Essa bomba relógio já está rodando e vai atingir você e o mundo ao seu redor mais rápido do que qualquer um imagina. Hoje, você vai entender exatamente uma inversão da pirâmide etária não só ameaça destruir aposentadorias, como também está prestes a demolir a estrutura econômica de vários países. Não é exagero. E você vai ver os sinais disso em todo lugar. Se você acha que a crise de 2008 foi devastadora, se prepare, porque o envelhecimento da população global pode causar uma crise tão grande que fará o colapso de 2008 parecer uma brincadeira. E o pior, não tem como parar o que está por vir. Antes de mergulharmos no impacto dessa crise, é importante entender o que significa pirâmide etária. Tradicionalmente, a pirâmide etária de um país mostrava uma base larga e um topo estreito. A base representava os jovens, aqueles que estão começando a trabalhar, que consomem, pagam impostos e sustentam o sistema econômico. Já o topo era formado pelos idosos, aposentados, que já não estão mais ativos na força de trabalho. Essa estrutura funcionou por muito tempo. Com muitos jovens na base, havia um número suficiente de pessoas contribuindo para sistemas de previdências e sustentando os aposentados. Esse equilíbrio entre os que trabalham e os que já trabalharam foi o que deu estabilidade para o crescimento das economias no século passado. Mas o que está acontecendo agora? Essa pirâmide está se invertendo. A base está encolhendo. Menos pessoas estão nascendo e, ao mesmo tempo, as pessoas estão vivendo mais. O resultado? Um número crescente de idosos no topo e cada vez menos jovens para sustentá-los. Para deixar claro, antigamente tinha cerca de 8 a 10 pessoas trabalhando para sustentar cada aposentado. Hoje, em muitos países, esse número já caiu para 4 e as previsões para o futuro são assustadoras. Em alguns lugares, esse número vai cair para 2 ou até menos. A base jovem, que sempre sustentou o consumo, a produção e o pagamento de impostos, está diminuindo. Com menos pessoas trabalhando, menos dinheiro circula na economia. Enquanto isso, o topo da pirâmide, a população idosa, só cresce, e com ela aumentando as despesas com saúde, aposentadorias e benefícios sociais. Essa inversão é uma catástrofe econômica esperando para acontecer, como se a fundação de um prédio estivesse se desfazendo enquanto colocam mais peso no andar de cima. Você consegue imaginar o que acontece depois? Bora, com a pirâmide etária de cabeça para baixo, a resposta óbvia é: o que isso significa para a economia? Simples, menos gente trabalhando, menos crescimento econômico. Conta não fecha. Quando você tem menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais idosos saindo, isso cria uma crise que afeta todos os setores. Primeiro, pense no mercado de trabalho. Uma força de trabalho reduzida, menos pessoas produzem e a produtividade geral do país cai. Isso significa que o PIB, que mede o crescimento econômico, começa a estagnar. Menos gente consumindo, menos gente inovando, menos gente empreendendo. E o que acontece quando a economia para de crescer? Crise. Não precisa ser um economista para entender isso. Menos produção, menos consumo e, consequentemente, menos arrecadação de impostos. Agora, junta isso com o fato de que a população idosa vai continuar aumentando, o número de aposentados explodindo. E o que isso significa? Despesas cada vez maiores com aposentadorias e saúde pública. Esses gastos vão continuar crescendo, enquanto o número de pessoas que sustentam o sistema vai encolhendo. Como resultado, os governos vão precisar gastar mais para manter um número cada vez maior de idosos, ao mesmo tempo que arrecada menos imposto. Para tentar compensar, os governos podem aumentar imposto, mas aí o trabalhador, que já vai estar sobrecarregado, acaba sendo ainda mais explorado. Menos incentivado para trabalhar, menos gente para sustentar um sistema que, sinceramente, já está afundando. É um ciclo vicioso, e isso não é só teoria. Os países como Japão, Alemanha e Itália já estão enfrentando essas consequências. Eles têm populações envelhecidas e estão vendo suas economias desacelerarem. O Japão, por exemplo, já está lidando com uma força de trabalho em colapso e um sistema de previdência insustentável. E sabe o que é pior? Isso não é exclusividade dos países desenvolvidos. Os emergentes também estão no mesmo caminho. Brasil, China, todos estão enfrentando o mesmo problema em poucas décadas. Essa inversão da pirâmide etária está prestes a impactar não apenas um ou dois países,
mas a economia global inteira. Uma desaceleração coletiva, um peso financeiro que vai ser impossível de carregar. E sabe quem vai sentir isso primeiro? O seu bolso. Porque quando a economia global começa a falhar, crise se espalha e chega em todo lugar. Agora, se você acha que os governos vão dar um jeito nisso, pode esquecer, eles estão encurralados. A inversão da pirâmide etária é um desafio impossível de contornar sem causar um estrago em algum lugar. Com a população idosa crescente e menos jovem contribuindo, os governos vão precisar fazer algo para sustentar a máquina estatal. Primeira reação é sempre a mesma, aumentar os impostos. Só que isso cria um efeito cascata. Pensa comigo, se o governo começa a tirar mais do bolso da população economicamente ativa, o resultado é simples. O trabalhador, que já está sobrecarregado, vai acabar desistindo. Você acha que alguém vai querer trabalhar mais se cada vez mais do que ele ganha vai direto para o governo? Claro que não. E o que acontece quando a força de trabalho começa a encolher? Menos produtividade, menos crescimento econômico. Outra saída desesperada dos governos é cortar benefícios sociais. As aposentadorias, por exemplo, vão começar a ser sacrificadas. Aquela promessa de uma aposentadoria tranquila que o governo fez, esquece. Eles vão adiar a idade mínima de aposentadoria, reduzir os benefícios, fazer de tudo para esticar um sistema que já está afundando. O que significa que quando você finalmente conseguir se aposentar, se é que vai conseguir, o valor que vai receber provavelmente será insuficiente para garantir uma vida digna. E isso já está acontecendo. Olha para os países europeus. Reformas da Previdência para lá, aumento da idade mínima para cá, e ainda assim o buraco continua crescendo. E claro, tem o lado político dessa história. Pense na influência que uma população idosa exerce nas eleições. Eles são a maioria, e os políticos sabem disso. Ou seja, vão continuar empurrando políticas que a curto prazo beneficiam os mais velhos e a longo prazo destroem a economia. São eleitores que votam em políticas que prometem manter o status quo, mas o preço vai ser pago por quem está no mercado de trabalho. É uma bomba relógio política e econômica que alimenta um ciclo de decisões desastrosas. Então, o que sobra para o governo fazer? Se eles aumentam impostos, destroem a força de trabalho. Se cortam benefícios, perdem apoio político. Se não fazem nada, a dívida pública explode. De qualquer ângulo, eles estão encurralados. A crise da pirâmide etária é uma areia movediça. Quanto mais eles tentam se mover, mais afundam. E você acha que esse problema da pirâmide etária é só uma crise local, limitada a alguns países? Você está subestimando o cenário. O impacto é global. A inversão da pirâmide etária é uma bomba relógio que está prestes a explodir em todas as principais economias do mundo. E a interconexão financeira vai amplificar esse colapso. Aqui está o ponto. Quando as grandes economias começam a falhar, o efeito dominó atinge o sistema inteiro. Vamos começar pelos Estados Unidos, uma das maiores economias do planeta, que também está enfrentando um envelhecimento acelerado da população. Com menos jovens entrando no mercado de trabalho e mais aposentados, os pesos sobre os programas de seguridade social e saúde estão aumentando drasticamente. As despesas com aposentadorias, Medicare e Medicaid estão explodindo. O resultado? Uma dívida pública fora do controle. Agora, se os Estados Unidos, que tem a moeda da reserva mundial e uma das economias mais robustas, está à beira de um colapso por conta da pirâmide etária, imagine o impacto nas outras nações. Europa, mesma coisa. O Japão está no meio do furacão. China está envelhecendo mais rápido do que qualquer outro país. As economias emergentes, como o Brasil, vão sentir o peso ainda mais rápido, porque simplesmente não tem a mesma estrutura econômica para lidar com uma crise dessa proporção. Quando as maiores economias globais param de crescer, o sistema inteiro entra em colapso. Estamos falando de desaceleração de crescimento, crises no mercado de trabalho e o sistema financeiro global estagnado. E não é só sobre previdência e aposentadoria. Tudo está interligado. O mercado de consumo cai, a produtividade despenca e a capacidade dos governos de manter seus gastos básicos vai por água abaixo. Você pode esperar falências de países, crise de dívida global e onda de instabilidade política. E aqui está o ponto-chave. Ninguém está preparado para isso. Os governos estão tão ocupados tentando apagar os incêndios de curto prazo que não conseguem enxergar o desastre que está se formando a longo prazo. Eles continuam empurrando o problema para frente, mas quanto mais tempo passam adiando as soluções, mais perto estamos de um colapso em escala global. Estamos falando de algo muito maior do que crises financeiras locais ou bolhas econômicas isoladas. A inversão da pirâmide etária é uma ameaça sistêmica, e uma vez que o efeito dominó começa, não vai sobrar lugar para se esconder. Agora, sabendo disso, a pergunta é:
O que você vai fazer? Porque essa crise não é mais uma possibilidade, é uma realidade que está se aproximando cada vez mais rápido. E o impacto vai ser sentido no seu bolso, no seu emprego e na sua qualidade de vida. Então, com tudo isso na mesa, a única pergunta que resta é: o que você pode fazer agora? A resposta é dura, mas necessária. Você não pode mais contar com os governos, com sistemas tradicionais, nem com as promessas de aposentadoria ou de segurança econômica futura. A solução está no indivíduo, está em você. A verdade é que o colapso da pirâmide etária e o impacto econômico que ela vai causar são inevitáveis. Os sistemas governamentais estão falidos, o INSS, os programas de previdência de outros países, as promessas de bem-estar social, tudo vai desmoronar. E não vai ser daqui a décadas, isso está acontecendo enquanto a gente fala. Se você continuar confiando nesses sistemas, vai acabar com mais um que trabalhou a vida toda e no fim ficou na mão. A saída? Assumir o controle do seu próprio futuro. Isso significa planejar hoje, agora, porque ninguém vai fazer isso por você. A primeira coisa que você precisa entender é que investir em você mesmo é a única alternativa viável. E isso passa por várias frentes. Você precisa diversificar suas fontes de renda, investir em ativos que crescem a longo prazo e, acima de tudo, entender que o dinheiro que você possui hoje precisa ser protegido de governos e da inflação. Olha para as criptomoedas, por exemplo. O Bitcoin não é só uma moda passageira, é uma forma de se libertar do controle estatal sobre as moedas. Diferente do dinheiro que o governo imprime e desvaloriza, o Bitcoin tem uma oferta limitada, não pode ser manipulado da mesma forma e oferece uma proteção real contra a corrosão do seu poder de compra. E se você ainda não começou a estudar isso, está ficando para trás. Pensando nisso, na descrição, vou deixar um link ensinando a você sobre o Bitcoin e como se libertar do Estado. Outro ponto é investir em ativos que o governo não pode tocar. Imóveis, ações, fonte de rendas passivas. O que importa é que você precisa criar formas de independência financeira. Depender de uma única fonte de renda, ou pior, depender da promessa da aposentadoria de um governo falido, é jogar o seu futuro na loteria. E se você tem a chance de empreender, crie algo seu. Ser autossuficiente e buscar novas formas de garantir sua renda pode ser a chave para se livrar de uma vez por todas dessa armadilha que o Estado te colocou. Empreendimentos próprios, investimentos pessoais, tudo isso te afasta da dependência de um sistema que estão condenados. No final das contas, a escolha é simples. Ou você toma as rédeas do seu futuro, ou você vai ser mais uma vítima do colapso que está se formando. O governo não vai te salvar, a economia global não vai te proteger, e o sistema de aposentadoria vai te abandonar quando você mais precisar. Cabe a você se preparar agora. Então, o que você vai fazer? Vai continuar acreditando no que os políticos prometem ou vai começar a construir a sua própria segurança? Porque uma coisa é certa, quem não se preparar agora vai ficar para trás. O colapso está vindo. A pergunta é, você está preparado? Quer entender por que a idolatria política acabou com o Brasil? Assiste o vídeo que está aparecendo agora na tela. Eu sou José e esse é o Arcan.